Bem, gente, chegamos ao assunto reações químicas. A gente vai ver os tipos de reações e as evidências para a gente ter uma reação química. Reação química são resultado da transformação que ocorre nas substâncias. Elas vão se combinar e vão produzir novas substâncias. As reações podem ter N classificações. A nível de Enem, a gente vai tentar lembrar dessas quatro tipos de reações químicas: reação de síntese ou de adição, análise, deslocamento, ou simples troca e dupla troca. Uma observação com relação às reações de precipitação, que a gente vai analisar algumas delas. Para você representar uma reação química, você utiliza a equação química, que é a representação simbólica dessa reação. Você vai combinar átomos, moléculas, né, e nessas moléculas eu vou ter o rearranjo, né, elas vão se combinar entre elas para formar novas substâncias. É o caso, por exemplo, na formação da água. Moléculas de hidrogênio vão trocar átomos com as moléculas de oxigênio para formar novas substâncias. O detalhe é que você tem que lembrar, conceitualmente, que essa equação é representada pelos reagentes e produtos. Reagentes estão do lado esquerdo, estão antes da seta, e os produtos estão do lado direito. Aqui, então, esses dois aqui são os reagentes, hidrogênio e oxigênio, e o produto é a água, molécula de água. Vamos lá para as classificações. Reação de síntese ou adição é quando eu tenho substâncias simples gerando uma única substância composta. Essas substâncias que são geradas podem estar em diferentes estados físicos, estado sólido, líquido ou gasoso. Se liberar gás, vai aparecer uma setinha dessa para cima, indicando que é uma substância no estado gasoso. Se sobre a seta tiver um delta, quer dizer que é sobreaquecimento. Tá? Uma evidência para a gente comprovar que houve reação química é justamente a liberação de gás. Liberou gás, formou bolhas, ocorreu uma reação química. Aqueceu ou esfriou, aconteceu uma reação química. Tá? Reação de análise ou decomposição é o inverso. Quando uma substância composta vai gerar várias outras substâncias simples. Tá? Como eu falei, essas reações a gente tem que comprovar através das evidências, que é justamente a liberação de gás, formação de bolhas, aquecimento ou resfriamento. Tá? Um outro detalhe é que se liberou um cheiro, também, cheiro ou odor, né? Também é a comprovação de reação química. Reação de deslocamento. Essa reação de deslocamento também é importante para você lembrar, pelo menos a questão da classificação. Eu vou ter uma substância simples reagindo com uma composta, gerando uma composta e uma simples. Para que haja reação de deslocamento, a substância simples ela tem que ser mais reativa do que a substância, né, o metal aqui da substância composta. No caso aqui, o cobre ele vai ser mais reativo do que a prata. Aí vai deslocar a prata, tá? Aí nessa reação a gente tem as reações de precipitação, por exemplo, né, na formação de precipitados, que são substâncias insolúveis em água. Nas reações de dupla troca, vão ver reordenamento, né, das moléculas. É como se trocassem os primeiros elementos, os primeiros átomos da minha molécula. Então, por exemplo, o cloreto de sódio vai reagir com o nitrato de prata. O sódio troca de lugar com a prata. Também a gente cai naquela fila de reatividade. Tem que ser mais reativo para que isso ocorra. Tá? Aqui vai formar um precipitado. Essa setinha para baixo quer dizer que houve precipitação. Formou um sólido insolúvel. E quando a setinha está para cima, quer dizer que é um gás. Tá? Essas são as principais classificação, a principal classificação das reações químicas. Vamos ver como no Enem essas questões que envolvem reação química são cobradas, dando atenção principalmente à reação de precipitação, que é a formação de um sólido insolúvel. Então, em meados de 2003, questão do Enem 2013, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após ter ingerido o sulfato de bário. O sulfato de bário é o BA,
SO4, utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouco solúvel em água. Se ele é pouco solúvel, quer dizer que ele vai formar, aqui eu já tenho, né, basicamente a nossa resposta, pouco solúvel, quer dizer que ele vai formar um precipitado, né? Ele vai formar aquela setinha para baixo, que é o precipitado. Aqui ele vai existir nessa reação, para gerar o sulfato de bário, um pozinho branco, preto, que vai dizer que é o precipitado. No caso aqui vai ser um sólido branco. Tá? Aí ele continua com a questão. As mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse feito um teste simples para verificar a existência de íons bários solúveis. Íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCl e após isso tratar com H2. Então vão ser utilizados 2 ácidos para verificar se há existência desse sulfato de bário, já que na própria questão já diz que ele é pouco solúvel, então vai formar um precipitado. Então aqui a gente já poderia eliminar, né, basicamente 4 alternativas, já que ele fala que é pouco solúvel. Então vamos para as reações. A reação que ele vai fazer é a reação do bário. Cadê? É o bário que ele vai reagir ou é o carbonato de bário? Carbonato de bário, que vai reagir com HCl. Carbonato de bário vai agir com HCl. Vai formar o cloreto de bário. Cloreto de bário mais o CO2. Vai sair na forma de gás. Mais, cadê? H2O. Pronto. Aí, esse cloreto de bário vai reagir com ácido sulfúrico. Aí, esse ácido sulfúrico é justamente que vai dar origem ao BaSO4. Então, é esse bichinho aqui, o sulfato de bário, que é a espécie que vai precipitar e formar um sólido branco. Tá? Vai formar um sólido branco devido justamente à presença do sulfato de bário, que na questão é falado. Continuando aqui, uma outra questão, letra C, a resposta correta, precipitação de um sólido branco. A própria questão já falou que é um sólido pouco solúvel em água. O detalhe era você, né, lembrar se era sólido branco, preto. Vamos lá para a próxima. Essa outra também é muito recorrente no Enem. Essa edição do Enem 2022 cobrou uma substância que é muito recorrente em vestibulares. A gente vai ver qual é. Uma antiga forma de produzir constituintes da argamassa é o aquecimento em altas temperaturas de materiais componentes dos sambaquis, que são sítios arqueológicos formados essencialmente por restos de molusco. Ele está falando já, né, a gente já pega a ideia aqui, que é um tipo de carbonato, que é o carbonato de cálcio, tá? Que é que forma essas substâncias aí que ele está falando, a substância para proteger os moluscos. A decomposição dessa substância, que a gente já sabe que é o carbonato de cálcio, vai produzir 2 outras. Uma é o CO2, tá? Que é um gás, e a outra é o CaO, que é um óxido sólido. Então aqui é sólido e aqui é um gás. Tá? A setinha dica que é um gás. Um deles é um óxido sólido, que é o óxido de cálcio, e o outro é o dióxido de carbono. O primeiro, quando reage com a água, resulta na formação do hidróxido de cálcio. Então ele fala que o óxido de cálcio reage com a água e forma uma base, que é o CaOH2. De fato, isso acontece. E o segundo reage com a água, CO2 reage com a água e vai produzir o carbonato, né, ácido carbônico. Então ele quer saber justamente quem é que vai dar origem a essas duas substâncias. É justamente o carbonato de cálcio. Então essa questão aí ela é muito recorrente, talvez seja a principal dica dessa questão é o carbonato de cálcio, que vai formar os arrecifes, as proteção dos moluscos, né? Então vai estar presente aí nessas questões. A decomposição, né, sobre aquecimento, ele fala aquecimento, vai ter uma setinha ou aqui embaixo ou aqui em cima,
vai liberar, vai separar, né? Aqui é um tipo de reação de decomposição, ele decompôs. Não é uma reação de síntese, é uma reação de análise, né? De decomposição. Uma substância composta gera outras substâncias. No caso aqui vai gerar duas substâncias compostas, né? Reação de análise que gera duas substâncias compostas. Tá? Então o gabarito aqui vai ser a letra C. Questão tranquila. E por último, a questão do Enem também em 2022 vai falar sobre uma substância aqui, um gás obtido no experimento aqui. Mármore de novo. Mármore é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio que vai reagir com ácido HCl e vai produzir um gás. Esse gás aqui já estava de cara que a gente saberia dizer quem é esse gás, né? Esse gás aqui vai ser o CO2, vai produzir CO2 aqui nessa liberação. Por que vai produzir CO2? Porque o ácido vai reagir com esse composto aqui, o carbonato de cálcio, e vai produzir o CaCl2, que é um sal, a classificação, e vai produzir um outro ácido, que é o ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico, ele se separa, ele é instável, né? Ele vai se separar e vai formar CO2 e água. Então o gás que ele está falando aqui é justamente o gás da letra C, é o gás carbônico. Tá? Questão aí também muito legal, e é recorrente a questão que envolve carbonato de cálcio. É bom você colocar aí no seu caderninho, porque vem no Enem, vem em vestibulares, tá? Bem, essa foi a nossa aula sobre ácidos. A gente volta. Se a gente encontrar novas questões, a gente coloca na parte de extras, tá? Que você tenha lá questões sobre reações químicas que pode não aparecer nessa primeira parte.